Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço por vocês estarem aqui mais uma vez. Não se esqueça de apoiar os nossos amigos, os nossos parceiros lá da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é casa de aposta esportiva. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Então tudo regulamentado, tudo certinho. Então lá você tem a Lotomania, a Lotofácil, a Mega Sena, todos os sorteios que você tem na Caixa Econômica Federal, nas lotéricas, você tem disponível para você acessar na Tribo da Sorte e participar desses bolões online. E qual que é a vantagem? A vantagem é que você não participa de uma única matriz de 5, de 6 números. Você participa de várias matrizes ao mesmo tempo. E você também tem uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de acertos. Então, pessoal, estou colocando o nosso cupom OpinaTribo, estou colocando um link fixado aí nos comentários. Agradeço a todo mundo que todos os dias utilizam o nosso cupom, sempre chamam lá no atendimento e falam que vem lá pelo Opina Porco, então agradeço de coração. Lembrando que esse cupom também te dá um desconto para você conhecer esta plataforma, eu tenho certeza que você vai se divertir bastante. Então muito obrigado mesmo a todo mundo. Bora lá então? Um vídeo com bastante informação, tem Corinthians, tem Flamengo, tem Atlético Mineiro, tem Palmeiras. Tem de tudo aqui pra gente comentar e pra gente conversar hoje, então ó, vai ter muito assunto legal pra gente bater um papo aqui. Vou puxar uma pauta hoje um pouquinho pros negócios, porque eu gosto dessa pauta, tava sentindo falta de trazer algo assim para o canal. Agora que o mercado, do futebol deu uma desaquecida, as coisas estão mais calmas, então vamos puxar um pouquinho a pauta de negócios, vamos conversar um pouquinho porque tivemos novas movimentações e isso, cara, é interessante. São movimentações que aconteceram e são interessantes porque, querendo ou não, acaba também respingando no futebol brasileiro. Vamos falar sobre isso. Vou começar aqui com a questão lá do Corinthians, tá bom? Eu estava assistindo lá na UOL Sports hoje e, inclusive, já estou colocando lá no Oz Ideia o pessoal discutindo sobre o patrocínio do Corinthians. Porque o Augusto Melo, ele está prometendo 1 bilhão em patrocínios até o final deste mês. Até o final deste mês, o Augusto Melo promete que vai chegar em 1 bilhão de dinheiro que será injetado e capitalizado dentro do Corinthians. Já teve lá o patrocinador master deles, que reza a lenda que é 360 milhões de reais. Agora tem também os name rights do CT, que vai ser vendido também, parece que por mais de 200 milhões de reais. Enfim, uma série de movimentações financeiras que prometem encher o caixa do Corinthians. Uma coisa até que eu vou reagir lá no Oz Ideia, porque eu vou trazer o corte lá no Oz Ideia por causa de direitos autorais, é um trecho maiorzinho, então eu vou colocar lá. Foi justamente essa questão do 1 bilhão. É muito bom isso, porque o Mauro César ele falou lá no All Sports. Pô, legal, 1 bilhão vai fazer com que o dinheiro que o Corinthians estava devendo do estádio para a Caixa Econômica Federal possa ser pago. 1 bilhão vai dar para pagar a dívida do Corinthians com a Caixa. E aí, a Caixa não precisa ser utilizada como um mecanismo para favorecer time de futebol. A Caixa ela pode ser utilizada para a população, atendendo o objetivo para qual ela foi criada. Então ela é criada para atender você que deseja financiar uma casa, para atender você que quer um empréstimo para abrir ali a sua empresa, incentivar, estimular a nossa economia. É para isso que a Caixa existe. A Caixa existe para atender os interesses da sociedade e da população brasileira, de todo brasileiro, e não para atender os interesses dos amigos do rei, que lá atrás, porque os seus rivais construíram um estádio, eles quiseram levantar um também para tentar competir ou medir forças. Porque Palmeiras levantou seu estádio sim, mas o Palmeiras levantou seu estádio com os recursos da iniciativa privada, inclusive esse que está na justiça, que deve mais de 120 milhões de repasse para o Palmeiras, que estava em contrato e não foi repassado. Então o Palmeiras está encarando essa briga sozinha. O Palmeiras não está utilizando de influências, de conhecidos, ciclo social ou de política para tentar forçar isso, da maneira como claramente está acontecendo com o Corinthians. Então é muito bom que o Corinthians, bacana Augusto Melo, parabéns, 1 bilhão em patrocínios é muito bom, porque você vai poder colocar a casa em ordem. E no dia que você chegar e pagar o estádio e falar assim, a Caixa não será utilizada como um mecanismo político. A Caixa deve ser utilizada para a sociedade brasileira, então nós estamos pagando
a dívida do Corinthians. Eu vou ser o primeiro a fazer um vídeo aqui e falar assim, parabéns pela hombridade, parabéns pela honestidade, parabéns pela transparência, parabéns pelo senso crítico para a sociedade brasileira. Porque essas amarras políticas, esses acordos políticos, onde coloca juros zero para grandes empresas, grandes construtoras, grandes clubes de futebol, não tá certo. E a sociedade, no fim, é que paga isso em impostos que serão incididos nos mais tipos e variados tipos de serviços, tipos de contrato, porque a economia ela tem que fechar. Então, se você tá tirando mais de $500 bilhão de algum lugar, você vai ter que alocar ele em algum outro lugar. Todos esses juros, tudo isso que correu ao longo do tempo, porque tem inflação, tem variação monetária. Você não precisa ser nenhum expert em números e em economia para saber disso. Então eu espero que assim você o faça, Augusto Melo. Eu espero que o discurso seu não seja só um discurso interno, entendeu? Do Corinthians. Eu só estou visando o bem do Corinthians e a sociedade. Não, eu espero que o seu discurso também venha ao encontro dos interesses da população brasileira. Então, no dia que você for lá e pagar os valores, eu vou vir aqui, cara, vou parabenizar e falar assim, olha, agora o Corinthians vai subir de patamar, porque agora o Corinthians tem uma gestão que realmente se mostra honesta e transparente. Vamos ver, a gente espera, né? Até o fim do mês, 1 bilhão em patrocínio. Então, vamos aguardar até lá. Vamos aguardar até lá e eu espero que vocês não decepcionem, porque não é só uma questão de clubes, não é uma questão de rivalidade, é a questão da sociedade brasileira que está em jogo. É a sociedade brasileira, é o dinheiro da máquina pública sendo utilizado para interesses dos amigos do rei. Então, vamos ver. Não é? Coloca a sua opinião aí, mano. O que você acha a respeito de tudo isso? E por falar em questão de negócio, estádio e tudo mais, eu vou continuar nessa pauta aqui, só que agora a pauta é um pouco diferente, beleza? Vamos lá, então. É o seguinte, cara, eu vou mostrar um dado aqui pra vocês, só para poder ilustrar e servir como embasamento para nossa discussão. É o seguinte, o Botafogo, ele estreou pelo Carioca. Fez o jogo no Engenhão, no Rio de Janeiro. O Flamengo, por sua vez, levou o seu jogo para Manaus. Aí, o Botafogo estreou com 8.000 torcedores pagantes, público pagante. O Flamengo estreou com 45.000 torcedores, jogando a mais de 4.000 quilômetros de distância do Rio de Janeiro. E outra coisa que chama atenção é que o estádio lá em Manaus não tinha mais lugar para colocar gente. O estádio ele lotou, o estádio ele encheu. Então olha só, 45.000 vezes 8.000 torcedores dentro da mesma competição em um campeonato de estreia. Então não estamos falando assim, um tá com jogo decisivo, o outro não tá. Não. E por que eu faço essa comparação? Porque um dos donos do Atlético Mineiro, ele é muito inteligente. Ele não é besta. É o que eu falo pra vocês, gente. SAF, você tem investidores ali dentro. O cara, ele não tá nem aí. Se é Flamengo, ele não tá nem aí com o jogo. O que tá vendo é o nome, a exposição da empresa dele, da marca dele e o quanto aquilo vai trazer de retorno para ele. Porque o Menin, o Rubens Menin, ele fez um investimento. Ele comprou os name rights do estádio do Orlando. Ele adquiriu, então o estádio do Orlando vai receber o nome de Inter Eco, né? Que é o nome lá da companhia do Menin, né? Ele é um dos sócios investidores do Inter e ele vai colocar esse nome no estádio dele. Além disso, o Name Rights também prevê, né? Além da publicidade visual, você tem direito também, dependendo do contrato, tá? Depende do contrato. Você tem direito à venda de produtos dentro do estádio, você tem direito à parte da bilheteria. Aí vai de acordo com o contrato que ele fez com o Orlando, com o estádio do Orlando. E justamente o jogo de estreia vai ser o jogo do Flamengo, lá na temporada dos Estados Unidos. Por acaso? Eu não acredito que é por acaso. Porque investidor, meus amigos, ele tem que ser um cara visionário, um cara que enxerga à frente do tempo dele. Então eu não acredito que seja por acaso esse patrocínio. Eu não acredito que o Menin tá colocando dinheiro simplesmente ao acaso. Eu acredito assim, ele já tinha interesse em investir. O interesse sim, já existia desde o ano passado. Só que aí ele viu uma temporada, uma pré-temporada se abrindo. Opa, vamos estrear
no jogo do Flamengo para ver como vai ser. E, inclusive, a estratégia do Flamengo em fazer essa pré-temporada nos Estados Unidos passa muito por uma estratégia de força da marca, de visibilidade da marca. Que algumas pessoas falam, inclusive, se você for em Orlando, nos outlets, eu não sei, se você foi, mano, coloca até nos comentários aí pra gente poder saber, que hoje nos outlets de Orlando existem só a camisa do Flamengo vendendo nos outlets de lá. Não tem camisa do Corinthians, não tem camisa do Palmeiras. Então, essa questão de você internacionalizar a marca é uma estratégia que, ó, já é antiga do Flamengo. O Flamengo vem fazendo isso de maneira recorrente. O Rubens Menin, ele acabou pegando uma carona em cima de tudo isso, vai pegar carona nesse jogo, que eu acredito que, porque tem muito brasileiro que mora lá, então eu acredito que vai ser, sim, um jogo muito bem assistido. Além disso, tem muita gente de férias lá também. Cara, se eu não me engano, eu acho que Orlando, parece que no último censo ali, tinham mais de 100 mil brasileiros que moravam em Orlando. Então, assim, é um mercado interessante, porque internacionaliza e, ao mesmo tempo, você mantém uma gama e uma rede de brasileiros muito grande alimentando tudo isso. Interessante, né? É interessante essa análise de negócio por trás do futebol. Isso faz com que a gente abra o nosso leque e veja um pouco a situação fora do clube que a gente torce, ou às vezes, se você for um torcedor do Flamengo, dentro do clube que você torce. Mas, de qualquer forma, é bastante interessante. E continuando nesse gancho, olha só. Galera, olha só como que uma coisa tá puxando a outra, tá, né? O debate hoje, ele tá diferente aqui. Continuando nesse gancho, a Leila Pereira, ela abriu os contratos de patrocínio para o All Sports, né? Para a imprensa. E agora, o discurso lá dentro da UOL é o seguinte, que os outros clubes têm que fazer o mesmo. Tem que abrir os seus contratos também para que o torcedor tenha acesso, mais transparência, etc, etc. E eu concordo. Obviamente que a imprensa quer fazer o circo pegar fogo jogando esse discurso, mas olhando de um posicionamento de torcedor, eu concordo que os contratos devem ser abertos. O torcedor, ele tem que saber. Só que para isso poder ser divulgado assim de maneira esclarecida, o clube tem que concordar e as empresas patrocinantes também têm que concordar. No caso do Palmeiras foi fácil, porque o clube e a empresa são a mesma pessoa. Agora, no caso dos outros clubes, que inclusive tem até mais marcas que patrocinam, aí você tem que estabelecer um diálogo. Mas eu acho que isso é bom. Eu não acho que a Leila tenha pressionado os outros clubes, tá? Eu acho que isso é bom, mas eu não acho que a atitude dela fazer isso não pressiona os outros. Até porque o contrato dela fosse maior, ela pressionaria. Maior ou igual, ela pressionaria. Mas como ela tem um contrato menor, os outros clubes podem fazer assim, ela tá fazendo isso como um verde, né, uma cartada para tentar retirar algum outro dado, algum outro valor dos patrocínios rivais. Então, assim, os rivais podem ter essa visão. Então, eu acredito que essa atitude dela não vai pressionar. Não acredito que tenha muita gente preocupada com isso. Na verdade, eu acho que o torcedor, ele tá preocupado em ver a estrutura do seu clube, os reforços chegando, porque isso para ele já é um sinal, se tá ok ou não o patrocínio. Agora, se o patrocínio, fulano de tal vai ter patrocínio de quase 400 milhões, e aí o clube vai lá e não investe em nada. Não paga dívida, não paga conta, não contrata jogador, nem nada. Aí sim, o torcedor começa a ficar desconfiado. E é isso que aconteceu, né, no Palmeiras. Palmeiras vendeu aí, o Kevin agora pro Shakhtar por quase 80 milhões de reais. E até agora a gente não vê muitas movimentações financeiras grandes do Palmeiras. E a torcida acaba se incomodando. E aí, uma coisa vai puxando a outra. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito de tudo isso, tá? Gostei hoje, cara, das pautas dos vídeos. Gostei mesmo. Gostei. Achei muito legal esse bate-papo aí. Coloca a sua opinião. Beleza? Tamo junto. Abraço. Valeu, falou. Até mais.